Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar da derrota botafoguense para o Brusque, né? 3-1 no estádio Almeidão, derrota de virada. O torcedor do Belo foi do céu ao inferno, né? Em pouquíssimo tempo aí nesse jogo. Vou falar sobre ele a partir de agora. Vou falar também o que essa derrota significa em termos de classificação, tá? Porque a rodada estava sendo muito boa em caso de vitória do Botafogo, mas como o Botafogo perdeu, a rodada se tornou bem ruim. Vou falar sobre isso, mas vou começar analisando o jogo, né? Vamos lá, vamos partir para a escalação. Acho que a escalação com o que o Botafogo tem de melhor. O Evandro não estava à disposição hoje e aí o Evaristo Pisa foi, digamos assim, obrigado a colocar o Felipe Borges, né, no time titular, e mais uma vez se mostrou um jogador bem limitado, né? Bem limitado mesmo. E esse foi um jogo onde as carências do elenco, né, ficaram muito claras. Né, ficaram muito claras. Primeiro, você tem que jogar com o Felipe Borges, que é um lateral que não marca bem e não apoia bem, né? Eu já falei, ele é o Lucas Lopes da esquerda. É um cara que não ajuda em nenhum dos dois setores, né? E a gente viu também no decorrer do jogo a falta de opções no banco também, né? Muita gente criticou o Pisa, eu vi algumas críticas de torcedores em relação ao Pisa, mas eu acho que o resultado não passa tanto por ele, tá? O Botafogo começa bem o jogo. O Botafogo começa no estilo Evaristo Pisa, né? Pressionando o adversário, se impondo, tendo uma intensidade bem interessante, e isso é premiado, né? Com gol. Né? Inclusive uma boa jogada do Igor Maduro, que foi um grande achado do Pisa, né? Fixar de fato, né, a titularidade do Igor Maduro como esse terceiro homem de meio de campo. E ele ajudou ali na criação, né? Tabelinha ele e Gabriel Honório. O Gabriel Honório finaliza, o goleiro rebate ali para o Rodrigo Alves, que só tem um trabalho de empurrar para as redes. 1-0, né? Um início muito animador do Botafogo. Só que aí aconteceu algo que acontece com uma certa frequência, né? Com o Botafogo, seja qual técnico esteja no comando, mas é algo que não é comum ao Botafogo, tá? Isso é comum a basicamente todos os times de Série B, C, D, enfim, times que são inferiores e que 1-0 é meio que no inconsciente do jogador que ele tem que agora segurar o resultado. Só que era muito cedo, né? Era muito cedo e o Botafogo não ficou mais com a bola, né? Depois do gol ficou muito pouco com a bola. A equipe do Brusque ficava com a bola muitas vezes sem perigo. Na verdade, logo depois do gol, né, teve uma chance lá que o cara perdeu na pequena área, né? Já tinha passado ali pelo Michael e o jogador finalizou para fora. E aí o Botafogo não conseguia sair, o Brusque ficava com a bola, não conseguia ser tão efetivo assim, né? Só teve de fato esse lance ali logo após o gol. Mas é aquilo, né? Se o adversário tá com a bola, foi o que eu falei no jogo contra o Ituano, né? O Ituano tava com 2 a menos, achou um pênalti e poderia ter empatado. O Michael naquele jogo foi herói, né? Diferentemente desse. Pegou o pênalti, o Botafogo depois conseguiu fazer 2 e fazer 3-0. Mas é aquilo, você tem 1-0 e o adversário tá com a bola, mesmo que o adversário não fique mostrando muito perigo, uma hora ou o adversário acerta ou o time falha, até porque são jogadores de Série C. E jogadores de Série C, uma hora eles falham, né? Se eles passarem defendendo, né, muito tempo sendo pressionado, por exemplo, defensivamente, uma hora os caras entregam. E meio que aconteceu isso, né? Os 2 gols que o Botafogo tomou, assim, foram gols ridículos, né? Assim. Por isso que eu não consigo botar a culpa no Pisa nesse jogo, porque, cara, o que ele ia fazer diferente? Vamos lá, no primeiro gol a gente tem o Gama muito lento, né? Na verdade foi uma falha geral, mas assim, o que ficou mais latente foi a vontade do Gama ali para tentar fazer a cobertura, né, do jogador, que passou pelo Igor Maduro, e aí o Gama muito longe e vai trotando, né? Ele não corre ali em direção ao jogador, ele vai meio que parece pelada, né? De fim de ano lá, que você já tomou em cervejas, um churrasco, aí você só vai caminhando ali no jogo. E aí o jogador livre, a defesa do Botafogo foi recuando, também acho que é um erro, alguém deveria ter
antecipado para tentar travar o chute ou diminuir o espaço do jogador para finalizar. Ninguém fez isso, né? Todo mundo foi trotando. Até o Felipe Borges, que eu acho que é um dos menos culpados, porque ele vai ali, não é nem exatamente o setor dele, mas ele tenta ali fazer a cobertura, tenta pelo menos atrapalhar, mas o jogador teve muita liberdade para finalizar. Não dá para tomar um gol desse, o jogador frontal ao gol, você dá todo aquele espaço ali, os jogadores do Botafogo estenderam um tapete vermelho lá para o jogador do Brusque finalizar e empatar. O Michael poderia ter ido melhor na defesa também, tá? Eu achei que era uma bola meio que defensável. O Michael já pegou lances mais difíceis, mas esse ele não conseguiu pegar. Não foi um frango, não foi uma falha, mas ele poderia ter feito uma grande defesa, como ele já fez em outros jogos. E aí o Michael não só não pegou esse lance, como, cara, foi muito mal no lance do segundo gol, né? E aí tem 1-1 e o Botafogo também não consegue se acertar no jogo, né? E aí o Brusque se sente cada vez mais à vontade. E aí o Botafogo sente, né? Sente o gol, né? O estádio ali com um público bom, né? Mais do que a média, né? O divulgado foi 4 mil, quase 5 mil, tá? A impressão que eu tinha era que eram mais torcedores, mas enfim. Sente a torcida, né? Não sei se sente exatamente a torcida ou se sente o gol. Mas fato é que o Botafogo não se reencontra depois do 1-1 e o Brusque vai lá, faz 2-1 também numa falha, né? Numa falha do Michael, que ele vai ali na marca do pênalti tentar cortar uma bola onde tinha o Wendel Lomar, né? Se não tivesse o Wendel Lomar, se tivesse só o atacante do Brusque, seria compreensivo. Porque ele tenta ali, pô, não tem ninguém, vou lá tentar salvar. Mas tinha o Wendel Lomar, ele atrapalha o Wendel Lomar, derruba o Wendel Lomar, não afasta para longe, muito pelo contrário, deixa a bola viva dentro da área. E aí o Brusque faz 2-1. E aí, se o Botafogo sentiu o primeiro gol, ele sentiu muito mais o segundo. E aí ficou um jogo ali onde o Botafogo não conseguiu ter muita força, né? Aí você pega um adversário vencendo... um time muito físico, né? A equipe do Brusque é um time que se fecha muito bem na sua defesa. Ele não dá tanto espaço assim. Dependeria muito do mérito do Botafogo, né? O Brusque não ia dar o vacilo que o Botafogo deu. Mas se o Botafogo tivesse o mérito como teve no primeiro gol, o Botafogo poderia ter empatado, poderia ter virado, enfim. Mas não teve essa capacidade e o Brusque foi para o intervalo com 2-1. E aí no segundo tempo o Botafogo melhora um pouco, tá? Sobre as alterações do Pisa, vamos lá, muita gente reclamou. E assim, eu acho que o que está na conta do Pisa é a entrada do Camilo. A entrada do Camilo muito cedo, como uma das primeiras opções, para mim não faz sentido. O Pisa usou o Camilo no último jogo, até entendo porque não tinha muita opção e tal, mas se mostrou um jogador que não agregava. Aí você bota o Camilo no intervalo, num campo pesado, chuva, assim, talvez pensando na bola parada, né? Que também até agora, nas chances que teve, o Camilo não conseguiu fazer muita coisa. E aí ele tirou o Gabriel Honório para o João Diogo. Muita gente pediu o Silvinho. Mas eu entendo que o João Diogo era uma boa opção também, tá? O Botafogo precisava de um jogador mais leve, que tivesse uma capacidade maior de quebrar linhas, que fosse mais agudo. O João Diogo é essa característica e o Gabriel Honório é aquele jogador, né? Ele é um jogador muito de jogar 45 minutos. É um jogador que tem uma questão física que não faz ele render nos segundos tempos dos jogos, né? Ele dificilmente rende mais do que 45 minutos. E aí ele tirou o Gama para botar o Camilo. Eu preferia que ele tivesse tirado o Gama para botar o Guilherme Silveira, que entrou depois, aos 20 minutos. Também não fez muita coisa, tá? O Guilherme Silveira. Mas era uma opção melhor. Enfim, é um meia, né? E então eu acho que ele poderia ter entrado na frente do Camilo. Mas também acho que não mudaria muita coisa, tá? Acho que não mudaria muita coisa. E aí eu entro na questão da limitação do elenco, né? Das lacunas que o elenco tem. Eu já falei aqui muitas vezes. O elenco do Botafogo ele não é ruim, ele tem boas peças. Se você pegar o Thalisson, um bom volante, Igor Maduro, se mostrando um bom jogador. Você tem bons atacantes. Eu acho o Denilson um bom atacante para a Série C.
o Silvinho, o Rodrigo Alves, por exemplo, né? Então o Botafogo tem boas peças para a Série C em determinados setores. Mas em outros não tem, então fica um time muito desequilibrado. Por exemplo, hoje as laterais, o Eric não jogou bem hoje. E o Felipe Borges era a opção ali pro lugar do Evandro, né? O Evandro já não é um grande jogador, né? Só que o Felipe Borges consegue ser pior, porque o Evandro pelo menos tem vontade, né? Ele tem ali mais intensidade para roubar uma bola, às vezes para dar uma escapada boa ali no campo de ataque, para travar com um jogador e roubar uma bola. Enfim, ele tem uma capacidade melhor para fazer isso, apesar de ser um jogador também muito limitado para um time que, por exemplo, quer subir. Mas aí você tem o Felipe Borges, que é um jogador muito... Cara, ele não é nem bom atacando, não é bom marcando também, enfim, é um jogador muito limitado mesmo, assim. Você olha para o Felipe Borges e torce para ele não comprometer, não é nem para ele jogar bem, é para ele não comprometer. Então isso fica muito complicado num jogo como esse, né? Que o campo pesado, o adversário fechado, aí você não tem boas opções para as laterais. Aí até entrou o Yanian, né? O Yanian no final ali, mas também era uma parte muito pouco tempo de jogo. É a questão do meio de campo, né? Aí você não tem muita opção. O Camilo não é esse o jogador. Aí chegou o cara da Juazeirense, né? Que estreou. Também fica difícil você esperar de um cara que veio da Série D, entrar num jogo de estreia, decidir. Então a questão dessas lacunas do elenco atrapalhou muito o Botafogo, né? Atrapalhou muito. E hoje ficou claro, assim, o Botafogo não tinha muitas boas opções para meio de campo, né? Tem o Caio Garcia, né, que é um volante, que até tem aparentemente uma boa saída de jogo para contribuir, né, na transição um pouco mais rápida, mas ele nem entrou mais, né? O Pisa nem utilizou. Ele só foi utilizado no último jogo do Márcio Fernandes. Então, você nem sabe os caras que estão sendo pouco utilizados, se eles de fato podem agregar. Mas se você pega o currículo, assim, meio difícil também acreditar que o Caio Garcia, que jogou um jogo no profissional, vai decidir, que o Balão, que foi dispensado do Sampaio Corrêa, vai resolver alguma coisa, né? Que o Ed Carlos, que tá encostado no Santos há não sei quanto tempo, o Santos empresta para todo mundo, né? E já emprestou para time da segunda divisão da Grécia, do Chipre, nem sei de onde é, mas enfim, só tá esperando o contrato acabar para se livrar do jogador, também não é utilizado. Então me parece que são jogadores que não, o Botafogo contratou jogadores que não dá para utilizar, né? A última janela feita pelo Galo e pelo Fausto foram horríveis, né? Agora o Botafogo trouxe o Gui Salles, o Gui Silveira, mas, enfim, é pouco tempo para os caras entrarem no ritmo do time. E também não são lá grandes jogadores que você olhe e pense que vão decidir. Então o Botafogo perdeu, né? Um time que não teve muita força ofensiva no segundo tempo, campo pesado. Repito aqui, não tinha tantas opções boas para mudar a história do jogo, né? Entrou até o Silvinho, até acho que demorou para entrar o Silvinho, tá? Teria colocado o Silvinho um pouco antes, mas não acho que a culpa é muito do Pisa não, tá? Um time que toma 2 gols daquele, como você bota a culpa no treinador? Né? Não consigo botar a culpa no Pisa pela derrota. Se o Botafogo vai para o intervalo com 1-0, ele até poderia tomar o gol aí no segundo tempo, mas estaria numa situação um pouco melhor, com o adversário um pouco mais desesperado, fazendo alterações para vencer o jogo, então teria mais espaço, né? O Brusque foi para o intervalo com 2-1, então era muito confortável o técnico montar a estratégia para o segundo tempo. Então o Botafogo é derrotado, a situação agora está complicada, tá? 4 pontos do G8. Esse era o jogo que definiria se o Botafogo ia brigar por classificação ou não. Botafogo perdeu, né? Tá a 4 pontos, difícil, 5 jogos, não é impossível, né? Teria que ganhar 4 dos 5 para ter alguma chance. Mas tem que olhar agora para a zona de rebaixamento. O Botafogo tá a 2 pontos. A boa notícia é que tem muito time abaixo dele, né? Ele é o 11º. Antes de entrar na zona, tem mais 5 times. Mas tudo ali com ou 16 pontos ou 15, né? E o Itabaiana tem 14. É o time que abre a zona de rebaixamento. Então a distância é só de 2 pontos, né? Só 2 pontos. Então o Botafogo tem que pontuar contra o CSA, tá? O CSA vai estar envolvido com a Copa do Brasil, os jogos contra o Vasco, né? Nesse meio de semana e no próximo. Mas vai ter o Márcio Fernandes, né? Que conhece muito bem esse elenco.
enfim, né? E início de um novo trabalho de treinador, os times geralmente dão aquela melhorada, nem que seja aquela melhorada inicial, porque tem um novo treinador. Então é um jogo que vai ser difícil, né? O CSA caiu muito de rendimento, tá fora do G8, vai precisar vencer. Nem sei se vai poupar por causa do jogo do Vasco, talvez vá até com força máxima pela necessidade de classificação. Então é uma situação difícil para o Botafogo. Eu acho que não cai, tá? Acho que tem time que pior que ele. Eu acho que o Pisa deu uma melhorada, o Pisa trouxe algumas soluções, mas o Pisa não é mágico, tá? O elenco tem limitações e hoje essas limitações fizeram aí o Botafogo sair derrotado, né? A dupla de zaga, por exemplo, Lomar e Renier, é a melhor que a gente tem, de fato. Mas não é a grande dupla de zaga extremamente segura. Ainda mais quando você tem Eric e Felipe Borges de laterais, né? Tem o Gama aqui muito lento em muitos momentos, né? Deixa um buraco ali entre as linhas. Então, não dá para o Pisa fazer milagre. Mas é isso, falei demais, tá? Eu queria falar bem pouco sobre esse jogo, mas acabei me estendendo. Mas é isso, deixa o like, dá aquela moral, tamo junto, vamos ver, né? Vamos pelo menos se livrar do rebaixamento e começar do zero 2026.